Fala, meu povo do Gabarita Gel, em mais uma aula aqui no canal Geografia e na plataforma Gabarita Gel. A nossa última aula, olha aqui, da semana Mão na Massa. E é uma aula mega especial. Por quê? Vamos falar, olha aqui em cima, da UERJ e da Estadual do Ceará. Aí você vai falar assim, Jean, mas por quê? Seu canal é Vestibulares de São Paulo. Você tem alunos que prestam o UERJ e a Estadual do Ceará, e melhor, para você, USP, Unesp, Unicamp, para você que vai prestar Enem, pensa em provas bem elaboradas. Pensou? UERJ e Estadual do Ceará. Elas trazem temas aí excelentes e muito bem estruturada a questão, usando charges, usando mapa, trazendo temas atuais. E olha, a Estadual do Ceará coloca cada questão de geografia física tensa, estilo FUVEST. Então é o momento de você falar assim, olha, eu vou assistir. Por quê? Pode ser que temas que eu fale aqui apareça nessas provas. E se você presta o UERJ, presta Estadual do Ceará, cara, é o momento de você analisar como que é feita uma questão. Beleza? Tranquilo? Tá favorável? Vocês podem perceber que eu não estou ao vivo, eu estou em estreia. Beleza, pessoal? E olha, vai ser uma aula show de bola e o inimigo não vai agir. Então, ó, já desce o dedão no like, já se inscreve aí no canal, compartilhe, porque vai ser uma aula especial para sua preparação, como todas as semanas Mão na Massa. A gente encerra com chave de ouro e melhor, ó, aguarde lá nos grupos do WhatsApp que vai ter surpresa, beleza? E sempre naquela vibe. Você tem aula do Silvestre depois do Silvestre você tem o Baglini para a gente fechar 15 horas de aulas aqui na Semana Mão na Massa no Gabarita Gel. Quer fazer parte do projeto? É só usar o cupom FERMENTO. Vamos jogar fermento aí na sua aprovação para ela crescer. E ó, você chegar nessa prova de humanas e mandar muito bem. Sem enrolação, bora para a questão. E ó, vai deixando o comentário aí que eu vou estar no bate-papo. Bora lá, então. Olha lá. Vamos começar. 1, 2, 3, valendo. Melhorou, né? 1, 2, 3, valendo. Fala, pessoal. Professor Geografia, Gabarita Gel, revisão UERJ e Universidade Estadual do Ceará. São provas muito bem elaboradas. Vocês vão ver que as questões são muito bem estruturadas, elas trazem elementos para o aluno pensar. E a Estadual do Ceará adora uma questão de geografia física nível hard. Eu analisei as provas da Estadual do Ceará e percebi, a geografia física é tensa. E a prova da UERJ é muito bem elaborada na parte de geografia, que é aquilo que eu domino. E a primeira questão é uma questão que traz um tema que é bem contemporâneo, não posso falar assim, nossa, aconteceu agora, mas poucos anos atrás você tem a presença do Estado Islâmico ou Daesh, guarda esse nome. O Estado Islâmico, ele pode ser chamado de Daesh, que é como os árabes chamam esse grupo, ou ISIS, como os europeus chamam o Estado Islâmico. A ideia do Estado Islâmico era uma só, fundar um califado. O que seria um califado, Jean? É um reino sobre o domínio de um califa. E esse califa foi denominado
por Alá. Ele recebeu de Alá essa missão de fundar um estado onde a religião islâmica ia ser colocada em prática, mas uma religião islâmica fundamentalista, guarda isso, fundamentalista, no qual a interpretação do Corão ela é deturpada de acordo com os interesses do grupo. Eles gostam de utilizar a interpretação da Sharia, que é aquela interpretação mais ao pé da letra, mais da literalidade do Islã. Tudo bem? Tá, Jean, de onde veio o Estado Islâmico? É uma dissidência da Al-Qaeda, de Osama Bin Laden, a Al-Qaeda do Iraque. A Al-Qaeda ela tinha duas intenções, né? A principal, ela tinha uma intenção de se fortalecer no Oriente Médio, e no momento que ela se fortalecer, ela conseguia expulsar o Estado de Israel, fora que ela também tinha a intenção de combater o seu inimigo mortal, Estados Unidos da América. Era essa a intenção do seu líder, Osama Bin Laden. Quando ele foi morto no Paquistão pelas tropas estadunidenses sob o comando de Barack Obama, o comando da Al-Qaeda perdeu o foco. Quem agora vai mandar na Al-Qaeda? Você não tinha o mega representante. E isso levou a disputas internas de interesses. Um grupo tinha a ideia de fortalecer a Al-Qaeda dentro do Oriente Médio e fundar um Estado Islâmico, e o outro grupo queria continuar combatendo o inimigo maior, que era os Estados Unidos. Por conta dessa cisão, dessa diferença de interesses, uma parte sai, fundando o Estado Islâmico e botando em prática os seus objetivos, que era fundar um Estado sobre a lei da Sharia. E esse Estado, isso é importante, a gente sempre faz uma relação com xiita extremista, só que não. O Estado Islâmico, ele é sunita. Ele persegue até os xiitas. Lembrando vocês que são as duas frentes mais importantes do Islã. Os sunitas e os xiitas. Xiitas você tem em grande quantidade, né, a maioria da população no Irã e uma grande parte da população também no Iraque. O restante são sunitas. Tudo bem? Tranquilo? E olha aqui, a questão traz as características do Estado Islâmico. Primeiro, inimigo dos Estados Unidos, autoritário, fundamentalista, desrespeita os direitos humanos. Isso aqui a gente tem Paul Cubo, né? O Estado Islâmico ele utilizava uma maneira de aterrorizar o mundo, sequestrando civis estrangeiros, principalmente jornalistas, e fazendo filmagens absurdas da morte dessas pessoas. Então, colocava o cara numa grade, ateava fogo e fazia uma filmagem para causar o terror. Esse era o interesse do Estado Islâmico, aterrorizar o mundo. Ufa, ainda bem que o Estado Islâmico perdeu força, mas ainda ele atua de formato guerrilha. Então eles vão, fazem um ato e voltam e se escondem. Vão, fazem um ato e voltam e se escondem. O Estado Islâmico ainda está presente no Oriente Médio, no norte do Iraque e no sul da Síria, mas, claro, com menor intensidade. Aqui aplica castigos corporais, torturas. O nível do Estado Islâmico é torturas absurdas, tá? De tiro na nuca, de jogar alguém de cima de prédio. Se você procura na internet, é bárbaro. Decapita pessoas regularmente, isso mesmo,
e oprime mulheres e minoria. As mulheres, elas têm que seguir a lei da Sharia, e a lei da Sharia é a lei mais rígida em relação às liberdades das mulheres. Do outro lado, olha que importante aí, tá? Para a gente discutir. Tá falando da Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um aliado dos Estados Unidos. Primeiro, é um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo. Do mundo, cara. E eles têm uma ligação muito próxima dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos mantém o regime saudita, formado por uma família, e essa família comanda o país sobre o olhar estadunidense, e também o ouro, a riqueza da Arábia Saudita vem da venda do petróleo para os Estados Unidos. Mas olha, calma, calma. Se eu perguntar para você, quem é mais extremista, o Irã ou a Arábia Saudita? No nosso imaginário, e aquilo que a mídia passa, a mídia ocidental, a gente ia classificar como o Irã mais fundamentalista. O Irã, ele cerceia, ele desrespeita os direitos humanos. Tá, acontece isso. Mas se a gente comparar a Arábia Saudita é infinitamente mais autoritário e fundamentalista e desrespeita os direitos humanos e aplica castigos corporais e torturas e decapita pessoas regularmente e oprime mulheres e minorias muito mais que o Irã. Olha que engraçado. No Irã, as mulheres têm liberdade, elas cursam universidade, elas protestam. Na Arábia Saudita, você não vê isso. Se uma mulher se posicionar contrária ao regime saudita, com certeza ela vai ser castigada. E para os olhares ocidentais, quando a gente coloca Estado Islâmico e Arábia Saudita pousa como o mocinho, não é? E o Estado Islâmico, o bandido na história. Mas nós sabemos que a Arábia Saudita comete atrocidades como o Estado Islâmico. Triste realidade, não sou eu que estou contando, e sim a história. Mas, porém, entretanto, esse apoio estadunidense blinda a Arábia Saudita dos olhares mais críticos do Ocidente. E a prova da UERJ, ela deixou isso de lado. Por isso que eu falei para você que é uma prova muito boa. Ela trouxe essa análise da criticidade. Aí a pergunta é, entre 2014 a 2017, derrotar o ISIS foi a prioridade da política externa dos Estados Unidos. Ao final de 2017, o ISIS foi considerado militarmente derrotado. Mas lembrando, ele já se reorganizou e ele faz incursões diretas nas cidades iraquianas, perdendo o controle praticamente de todos os territórios que havia conquistado na Síria e no Iraque. A charge, então ele trouxe um texto aqui para colaborar com a tua análise. Aí ele vem, gatilho de questão. A charge aponta a existência de uma incoerência entre os seguintes aspectos da política externa estadunidense no Oriente Médio. Qual que é o interesse aí estadunidense? Os dois são muito parecidos, tanto o Estado Islâmico quanto a Arábia Saudita. Mas os Estados Unidos têm que tipo de interesse na Arábia Saudita? Econômico. Econômico. Por quê, Jean? Porque a Arábia Saudita é um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo. E os Estados Unidos precisa de um aliado no Oriente Médio. Aí vem as questões, alinhamento étnico e liberdade religiosa. Não, né, gente? A Arábia Saudita e o Estado Islâmico têm liberdade religiosa? Só que não, cara. O Estado Islâmico perseguia até xiitas. Então não tá ligada nisso.
Fundamento ideológico e interesse econômico? Pode ser. Conservadorismo social e protagonismo ambiental são os interesses aí dos Estados Unidos? Claro que não. Multilateralismo diplomático e unilateralismo bélico? Bélico seria armas, gente. E olha, pelo contrário, muitas das armas que o Estado Islâmico utiliza, diz a lenda que foi dada pelos Estados Unidos. Por que a resposta é B? É simples, pessoal. Qual é o fundamento ideológico dos Estados Unidos? Democracia, liberdade, respeito aos direitos humanos. Pelo menos isso é falado pelo governo estadunidense. Ele é totalmente oposto ao que a Arábia Saudita faz, que o Estado Islâmico faz. Mas o que está à frente? O interesse econômico, alternativa B. Os Estados Unidos colocam o dinheiro na frente de tudo. Bora para mais uma. Gabarita Gel. Questão que vai falar dos conflitos de terra no Brasil em 2015. Uma questão aberta. Guarda esse mapa, por isso que eu coloquei essa questão. Guarda, dá print, ele não aparece. Ele despenca em qualquer prova, no qual ele mostra as áreas com maior concentração de conflitos por terra no Brasil. Esses conflitos acontecem por conta de grilagem. Grilagem do quê, Jean? De terras devolutas. O que é uma terra devoluta, Jean? É uma terra de ninguém, que na realidade é uma terra do povo brasileiro, que é do Estado, do governo federal, mas ele não tem o quê? Uma escritura que diz que essa propriedade pertence a alguém. Por conta disso, pessoas vão lá e tomam posse dessas terras, primeiro, cortando as pequenas árvores, para não perceber que está ocorrendo um desmatamento, depois corta as árvores maiores e vendem a madeira, lucram pela primeira vez, depois colocam o gado para pastar nessas terras, esse gado engorda e a partir daí ele vai num cartório provar que ele está realizando a função social da propriedade, que é produzir alimento. Toda propriedade rural ela tem que ter essa função, produzir alimento. Se ela não estiver produzindo, ela é improdutiva. Então, o grileiro vai lá, coloca o gado para falar, olha, estou com o gado ali, estou exercendo a função social da propriedade. Isso é importantíssimo. O gado engorda, ele vende o gado, aí ele emite um CAR. O que é o CAR, Jean? É o documento inicial para ele ter a posse da terra. É o cadastro ambiental rural. A partir daí, ele começa a entrar com um processo para ter a posse daquela terra. Mas, Jean, como o cartório dá a posse da terra sabendo que a terra ela é devoluta? Aí entra toda a questão da corrupção, que nós temos muito isso no Brasil. Aí ele vai lá, solta uma grana para o cara do cartório, o cara do cartório emite o registro, a terra é dele. Aí o que ele faz? Ele vende essa terra para alguma imobiliária aqui no estado de São Paulo e essa imobiliária vai comercializar essas terras a um preço muito mais baixo e isso é atrativo para grandes empresários comprarem fazendas imensas no meio da região amazônica. Esse é o aspecto mais moderno da grilagem. Antigamente, a grilagem era feita de forma diferente, tá? Eles colocavam o documento numa gaveta, colocavam grilos, os grilos comiam e defecavam no papel, e esse papel ficava com aspecto amarelado, amarelinho. Aí eles falavam, olha, esse documento é de 1810, essa terra pertenceu ao meu avô, Jeanzinho Quinto Neto. Ele era dono dessas terras, a terra é minha.
Hoje não, hoje você tem um esquema todo bem articulado para posse de terras devolutas por grilagem. Isso é ilegal. Fora que você tem a ação de poceiros na região que tomam à força terras, muitas vezes de população ribeirinha. Nas regiões que acontecem maior conflito por terra, que é a região norte e nordeste, você tem a ação do movimento dos trabalhadores sem terra, ou melhor, o MST, tá? Vai ficar melhor, movimento do sem terra. E também você tem a atuação da pastoral da terra. Pastoral da terra. Você teve uma missionária estadunidense sendo morta por 2 fazendeiros na região amazônica, que é a missionária Dorothy Stang, uma senhora de quase 80 anos, que lutava pelo pequeno produtor, lutava pela agricultura de subsistência, pela agricultura familiar. Esses agricultores estavam sendo expulsos das suas terras por poceiros, que queriam ampliar suas áreas de pastagem. E ela lutava, ela além de colocar seu rosto na mídia, mostrando as atrocidades que aconteciam na região norte do país, ela chamava a atenção do próprio governo dos Estados Unidos, porque era uma cidadã estadunidense. Então, os Estados Unidos, muitas vezes, cobravam outro posicionamento do governo brasileiro. E o governo brasileiro, desde sempre, não só de agora, tapar os olhos pelos problemas de posse de terra na região norte e na região nordeste. Perceba, ó, que o Acre, Rondônia, olha aqui, você tem, olha o Pará, o tanto de conflitos. Aqui nessa região, também entre o Ceará e o Piauí, olha o Maranhão, o tanto de conflito por terra. Por quê, Jean? Porque você tem um negócio no Brasil que se chama, ó, concentração de terra. Concentração de terra, sinônimo de estrutura fundiária no Brasil. E o que é a estrutura fundiária? É a organização, divisão de posse de terra. A estrutura fundiária é a partir da concentração. Desde quando, Jean? Desde sempre. Capitanias hereditárias, sesmarias, os grandes latifúndios de cana, os grandes latifúndios de café, os grandes latifúndios de soja na região centro-oeste, muita terra na mão de poucos. E não é diferente nos estados da região norte e nos estados da região nordeste. Dá uma olhadinha que nessa região do estado de São Paulo também temos conflito por terra. É o Pontal do Paranapanema. Paranapanema. Tá? Essa região de Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Presidente Epitácio, Rosana, até Birigui, você tem uma área muito tensa também de disputa por posse de terra, porque grande parte daquelas áreas de ocupação recente no estado de São Paulo foram doadas. Isso mesmo, terras em São Paulo foram doadas. Aí o MST quer regularizar essas terras. Porque grande parte delas não desempenham a função social da propriedade, elas estão ali especulando. O dono da terra deixa lá, aí o preço vai aumentando, vai valorizando, depois ele vende. E o MST quer que seja feita nessa região, como em outras regiões do Brasil, a reforma agrária. Tudo bem? Olha o tanto de coisa que nós falamos. Bora para a questão? A violência no espaço rural, com a qual o Brasil convive há décadas, é um problema profundamente complexo, por abranger todas as regiões, diferentes atores sociais e atividades econômicas. Eu não mostrei para vocês? Você tem vários atores ali, MST, o latifundiário, o grileiro, o poceiro, a agricultura familiar, a agricultura ali, né, da população ribeirinha,
também a população ribeirinha sofre isso. Você tem a pastoral da terra ligada à Igreja Católica para proteger, para lutar em favor do pequeno produtor. Você tem o Estado, tá vendo? Vários agentes sociais e econômicos. Aí a pergunta é, olha o gatilho, identifique as duas macro-regiões do Brasil que tem o maior número de conflito, tá vendo? Direto. O que você vai pôr? Norte e Nordeste. Concentração de terra no Brasil, Norte e Nordeste. Se for uma questão da FUVEST e pedir qual região do estado de São Paulo você tem conflito por terra? O que você ia pôr? Pontal do Paranapanema. É o principal. Pontal do Paranapanema. Aí a pergunta continua. Indique ainda um tipo de conflito existente no país, apontando os atores sociais nele envolvidos. Você pode falar do quê? Da grilagem, de terras devolutas, e contar toda a história que eu contei para vocês. Então, escute a minha explicação sobre a grilagem moderna. Grilagem moderna, que isso pode aparecer na prova. Jean, tem algum conflito no estado do Pará que, além da morte da Dorothy Stang, pode pipocar na prova? Tem. O massacre, guarda isso, o massacre de Eldorado dos Carajás. O massacre de Eldorado dos Carajás, que é uma cidade do Pará, no qual policiais atiraram a queima-roupa em trabalhadores sem terra. Foi assim, né? Um crime bárbaro que não impactou somente o Brasil, e sim o mundo. Beleza? Bora para mais uma? Questão show essa, hein? Aqui tá a resposta. Bora para mais uma questão. Olha aqui. Universidade Estadual do Ceará, Geografia Física. Aquela questão de relevo que você não estuda, meu caro. Aí o filho chora e a mãe não vê quando cai na prova. Beleza? Fica ligado que eu vou explicar tintim por tintim. Pessoal do Gabaritagel, tem essa aula que eu falo disso, mostro as imagens numa revisão para a FUVEST. Mas, Jean, por que é estadual do Ceará? Você pôs da FUVEST? Sim, é cara de FUVEST cair uma questão dessa. Beleza? Primeiro, ela fala, geomorfologia fluvial. Você sabe o que é fluvial, não é? Rio. Pluvial é chuva, ó. Pluvial igual a chuva. Fluvial é igual a rio. Guarda isso, tá? Porque confunde, tá? Confunde, é normal. É um ramo da geomorfologia que compreende de maneira abrangente o estudo dos cursos d'água, mais recentemente a atuação também do homem na modificação desses ambientes fluviais. Assinale a alternativa que contém exclusivamente formas ou feições associadas a ambientes fluviais. Rio, tudo bem? Tá, Jean. Inselberg Jean, você começou por aí por quê? Porque a resposta é A. Mas vem cá, você sabe que do jeito que eu trabalho, eu gosto de fazer análises mais amplas, porque essa questão não aparece mais na prova. Pode parecer parecida. Aparecer. Ô, Jean, louco. Ó, Inselberg nada mais é que os morros testemunhos. Morro testemunho. Aqui é um Inselberg, ó. Vai aparecer na prova com essa formação aqui. Eu posso chamar de Inselberg ou morro testemunho. Testemunho. Na área de Cuesta tem, tá? Morro testemunho. Tá, Jean, como se formou isso? No passado geológico, ele não era só isso, ele era algo maior. Então, ele poderia ser assim, ó. Todo esse morro era desse jeito. O que aconteceu, Jean?
Você teve a ação dos agentes intempéricos atuando sobre, presta atenção, atuando sobre esse morro e desgastando, moldando a sua forma de novo, moldando a sua forma. Quem são esses agentes? Você tem o nival, que é a neve, que não é o caso do Brasil, mas você tem o pluvial, que é a chuva, o eólico, que é o vento, e o fluvial, que é o rio, que vai trabalhar esculpindo as partes, principalmente as partes mais frágeis do relevo. Então ele tira toda essa parte mais frágil e o que vai restar é a parte mais dura do relevo, onde tem rochas mais resistentes. Então os agentes eles vão esculpindo, vão erodindo, toda essa parte vai para a área mais baixa da topografia, ficando aqui, ó, só essa parte que é a parte mais rígida. Esse cara é o Inselberg. A Fragmatopoma. Olha que nome estranho. Fragmatopoma. Isso aqui é uma espécie de um animal marinho que ele morre e aí toda a sua parte óssea fica ali e se transforma num fóssil. Tudo bem? É de pirar? Claro que não. Você sabe o que é Inselberg? Você já corta. Porque você vai falar, pô, Inselberg tá ligado a relevo. Jean, e o Matacão e o Thor? Coisa estranha isso, né? Gente, é o mesmo processo aqui do Inselberg. Então, você vai ter, ó, uma rocha e essa rocha ela vai sofrendo a ação dos agentes intempéricos. Então, a parte mais frágil da sua geologia, ela vai sendo o quê? Consumida. Vai sendo consumida, vai desaparecendo. Deixa eu voltar aqui com o desenho para ficar mais fácil, ó. Você tem a rocha, aí essa parte aqui que ela é mais frágil, ela vai sendo consumida pelos agentes intempéricos. Vai consumindo, consumindo, e essa rocha, ela fica menor, vai ficando menor, toda trabalhada, toda redondinha, porque os agentes intempéricos vão abaulando ela. Ela é grande ou pequena, Jean? O matacão, ele é grande, e geralmente ele vai ficar em cima de morro. Então você tem um morro aqui, ó, e essa parte da geologia ela vai sendo desgastada pelos agentes intempéricos, ficando toda trabalhadinha, toda redondinha. É um matacão. Parece seixos, galera. O que é um seixo? É aquelas pedrinhas bem redondinhas de areia, sabe? Bem redondinhas de areia. Aquelas que você encontra também no rio. Jean, você falou pedra para facilitar a vida de vocês. Facilita a vida de vocês, tá? É aquelas redondinhas que a gente encontra no rio ou na areia. Imagina algo muito grande. É o matacão. O Thor também é parecido, galera. É o seguinte, ó. Você tem a rocha e aí partes do interior da rocha, como se fosse filamentos, eles são mais frágeis, ó. Pensa, isso aqui é um filamento. E esse filamento aqui, ele é mais frágil que o restante. Esse outro filamento também é mais frágil que o restante. Então, quando a água da chuva, principalmente a água da chuva, ela penetra nessa área mais frágil, ela vai desgastando os minerais, vai desgastando, vai diluindo ele com água, e aí você vai ter a separação desse bloco rochoso em partes. Aí era um bloco rochoso, viram 3 blocos rochosos. Então você tem 1 bloco, 2 blocos, 3 blocos, e no passado era 1. Esse é o Thor, e esse aqui é o matacão. Dolina e o Vala. Meu Deus, Jean, é isso, é isso. Olha que coisa estranha. O que é a dolina? A dolina, pensa que é um buraco. Imagina, ó, um buraco. Você está andando e tem um buraco enorme. E é um buraco que ocorreu subsidência. O
que é isso, Jean? Ó, vamos imaginar aqui, você tem uma área e aqui um buraco. Ó. No passado, você não tinha esse buraco, era isso. Mas o que acontece? Possivelmente, a geologia dessa parte é mais frágil. Aí o que acontece? A água da chuva penetra e desgasta esse bloco rochoso. Consequentemente, aqui vai ficar o quê? Vazio. Antes você tinha rocha, agora não mais. Aí o peso daqui de cima vai para baixo. É uma subsidência. Então vai fazer isso aqui, ó. Pum! Rebaixar. Isso aqui é uma dolina de subsidência. Se eu tiver duas dolinas, uma conectada à outra, eu tenho uma uvala. Então eu tenho uma dolina aqui, ó. Aconteceu uma dolina. Aí você tem mais uma dolina aqui, né? Aí o que vai acontecer? Elas vão se conectar, vão virar uma dolina só, ó. Virou uma dolina só. Uma dolina. Jean, eu vou chamar de dolina? Duas dolinas? Não, você vai chamar de uvala. É uma grande área de subsidência formada por duas ou mais dolinas. É uma grande área de subsidência formada por duas ou mais dolinas. Geralmente, geologia de calcário. Por que, Jean? Porque calcário, a água tem uma capacidade grande de dissolução. Então, o que vai dissolver esse calcário? E aqui vai ficar vazio, e aí vai rebaixar. Você tem a formação aí de grutas, por exemplo, tá? Com essas dolinas. Beleza. A resposta certa, talveg e braço, barra de meandro. É simples, galera, ó. O talveg, olha aqui. O talveg é o leito do rio. Olha aqui, essa parte de baixo é o talveg. Simples. Eu preciso saber mais coisa? Não. E o braço de meandro? É uma das curvas do rio. O rio sinuoso, o rio curvo, eu chamo ele de Leandro? Não. Eu chamo ele de meandro. E uma barra dessa daqui, ó, isso aqui é uma barra de meandro. Essa aqui é uma outra barra de meandro. E essa é uma terceira barra de meandro. Beleza, galera? Curtiram a aula? Olha o tanto de informação que eu trouxe da prova da UERJ e da Estadual do Ceará. Lembrando que a prova de Geografia Física da Estadual do Ceará é tensa. Vocês viram os termos que ela trouxe. E pode ser, cara, parecida com a prova da FUVEST. A prova da UERJ é uma prova muito bem elaborada. Vocês viram o estilo de questão. Tá? Então é legal para você que já fez todas as provas da Unesp, da USP, da Unicamp, pegar essa prova da UERJ por ela ser boa para fazer, porque tem temas muito e muito relevantes. Beleza, galera? Curtiram? Deixa o dedão no like. Tem mais aula. Tem aula do Silvestre agora, tamo junto, pra cima deles, Gabarita Gel, valeu, muito obrigado, galera, essa semana foi show, uma semana com mais de 15 horas de aula de nós, professores do Gabarita Gel, ninguém faz isso, só o Gabarita Gel. Quer fazer parte do nosso projeto? Usa o cupom FERMENTO, ele acaba amanhã, sábado. Usa o cupom FERMENTO. É a nossa última turma do intensivo. Depois é só revisão, gente. Em outubro, novembro, dezembro, só curso de revisão. Aí você não vai ter todas as aulas, não vai ter todos os materiais e ainda dá tempo de fazer o nosso plano de estudo 18 semanas e dá tempo também de você estudar sozinho, beleza? Vem pro Gabarita Gel, ajude esse projeto e é um projeto lindo, mais de 15 horas de aula para vocês. Valeu mesmo, de coração. Ó, show, show, show. Tamo junto pra cima deles. Gabarita Gel. Valeu, pessoal. Fui.